pensando que se enquadra nesse perfil de ter direito à aposentadoria especial? Quais os documentos Pronto. deve juntar? A gente tem o principal deles, o chamado PPP, né? Eu queria que o senhor explicasse. Exatamente. Veja, eu vou procurar fazer um apanhado da mudança legislativa e vou falar qual é o documento, porque a partir do PPP, os formulários de apresentação pela empresa, isso é uma obrigatoriedade legal da empresa, quando da rescisão do empregado. Se você me perguntar, Rodrigo, a maciça maioria das empresas apresenta, não, quase nem, pouquíssimas empresas apresentam, e quando apresentam errado. Meu pai foi vídeo. Tá vendo? Então, assim, é uma obrigação legal. Na rescisão, a legislação previdenciária impõe à empresa apresentar um PPP, ainda que não haja exposição. Ainda que não haja exposição. Por quê? Veja, a gente, dentro dessa perspectiva, a mudança legislativa, ela tem alguns recortes. Eu vou dar 2 recortes históricos para a gente entender. Veja, a Lei 9.032 de 95, ela alterou uma legislação que o enquadramento do profissional ou dos profissionais, e aqui vem todos os profissionais da área de saúde, o médico, como eu falei, o enfermeiro, o cirurgião dentista, o técnico e auxiliares bucal, os técnicos de enfermagem, laboratórios, farmacêuticos, biomédicos, veterinários e dentre outras atividades, como o engenheiro eletricista, como os engenheiros de um engenheiro químico, como o químico e outras profissões que tiveram o seu enquadramento até 28 de abril de 1995 por categoria profissional. O que é que eu estou querendo lhe dizer, Camila? É o seguinte, e para os ouvintes, até 28 de abril de 1995, esses profissionais que bastava ter na carteira o registro da sua função, né, da sua profissão, estes profissionais teriam, desde que estivesse num chamado decreto presidencial que regulamentava essa matéria, esses profissionais teriam seu período reconhecido como especial. Ou seja, para o médico ter reconhecido seu período especial até 28 de abril de 95, bastava ele ter na carteira que ele era médico. Para um profissional cirurgião dentista, da mesma forma. Para o técnico de enfermagem, da mesma forma. Para o auxiliar de enfermagem, da mesma forma. Bastava que ele tivesse na carteira dizendo, eu, na função, no cargo, auxiliar de enfermagem. E aí, com o tempo, se percebeu que existiam muitas fraudes em relação a isso. Por quê? Porque, às vezes, a pessoa efetivamente não tinha aquela profissão. Então, a empresa, para tentar ajudar outras situações questionáveis, né, que a gente não pode coadunar com isso, porque é o princípio do custeio, o princípio contributivo. Se eu tenho uma fraude, alguém está pagando essa conta. Ou o Estado, a União, no caso, ou quem contribui. Então, isso é uma questão. Então, em 1995, ou seja, a partir de 28 de abril de 1995, através da Lei 9.032 de 95, passou-se a exigir um documento que comprovasse a efetiva exposição a agente nocivo. E aí eu vou fazer uma ressalva. O que é agente nocivo? É um agente, como o próprio nome está dizendo, nocivo, né, que causa ou põe em risco o trabalhador. Nesses profissionais, principalmente aqui, que é o ponto, os profissionais de saúde, né, que trabalham em hospitais, que trabalham em clínicas, que têm exposição aos agentes, a maioria é agente chamado micro-organismos. O que são micro-organismos? Bactérias, vírus e fungos. Então, a maioria desses profissionais ele tem essa exposição. Só que, a partir de 1995, é preciso comprovar, haver uma declaração através de um formulário, dizendo, o profissional tal trabalhou aqui de tanto a tanto, está exposto ao agente biológico tal, ou chamado... Tem que especificar o micro-organismo e descrever a atividade. Então, assim, a partir de 29 de abril, ou seja, como a lei foi a lei 9.032 de 95, a partir do dia 29 de abril,
Tem algumas profissões, como engenheiro eletricista e outras, que ainda se prorrogou esse período até outubro de 96, através de uma medida provisória. Só que é muito raro isso, né? No geral, funciona o período do enquadramento como especial, como exposição a agente nocivo por categoria até 28 de abril de 1995. A partir disso, passou-se a exigir um formulário, um documento, uma declaração do empregador, ou seja, das empresas, que comprovasse. E aí, Camilo, uma coisa importante é o seguinte: um grande erro que as empresas e os empregados não ficam atentos a isso, é um cuidado que nós temos no escritório de justamente alinhar, é saber exatamente a relação entre a atividade, ou seja, a descrição específica das atividades, com a exposição. Vou lhe dar um exemplo. O médico, ele, ou um enfermeiro, ou um outro profissional, ele desenvolveu uma atividade até determinado momento como médico, plantonista, fazendo tratamento lá com material perfúrico cortante, e poderia ter uma contaminação. Não é verdade? Sim. Pronto. Então, até 1995, 28 de abril de 1995, era tranquilo, comprovou, beleza. Mas pode ser que em determinado período ele até tenha mudado de atividade. Anterior a 95 não há esse questionamento, mas posterior sim. E aí é chamada relação atividade efetiva com o agente. Ele passou, o médico, no caso, no exemplo, a ser diretor. Ele deixou de atuar com exposição. Ainda que possa ter uma situação por causa do ambiente, etc. Isso pode acontecer. Mas teria que estar perfeitamente linkado a descrição efetiva da atividade com o agente nocivo. Porque se ele passou a trabalhar no escritório, então, eu não posso ter no escritório, em regra, uma exposição a um agente biológico. Então, ela é incongruente. E um dos grandes pontos que o INSS se indefere é por conta dessa relação, que ela não é lógica. E aí você vai para a justiça, também pede, porque o juiz vai avaliar isso. Ele vai ver, a não ser que você traga uma outra prova, um outro documento, que às vezes é um laudo chamado LTCAT, e demonstre que o documento emitido pela empresa está em desacordo com esse laudo, que é um laudo imposto pela legislação, porque toda empresa que for emitir o PPP tem que ter um laudo técnico, ainda que não seja o laudo de condições ambientais de trabalho, que é o LTCAT, mas um laudo para subsidiar a formalização do documento. Que a gente tem o DSS 8030, o SB 40 e, a partir de 2003, o chamado perfil profissiográfico previdenciário, que é o PPP. Né? O PPP, efetivamente, é o que a gente mais ouve falar. Ele é um documento, na verdade, é um formulário específico do INSS, né? Promovido aí pela legislação previdenciária, em que há várias informações do empregado, sua função, sua data de admissão, a descrição da atividade, os períodos que houve exposição e a validação desses períodos pelos responsáveis técnicos, pelos registros ambientais e pelos responsáveis biológicos. E, além disso, a assinatura e carimbo das empresas. Essas formalidades são super importantes, porque o que acontece muitas vezes, Camila? Há um preenchimento do formulário, do PPP, do perfil profissiográfico previdenciário, que é um perfil mesmo. Sim. Tá? E lá embaixo, a empresa não assina, apócrifo. Olha, você vai dizer, como é isso aqui? Um documento fornecido pela instituição, pela empresa, e não tem assinatura? De quem é esse documento? Então, há um questionamento e vai para a justiça. Fatalmente, esse benefício vai ser indeferido pelo INSS e mantido o indeferimento na via judicial. Né? Mas, dentro desse quadro, a gente pode falar especificamente das atividades dos profissionais de saúde.